Olá, meu nome é Adriano e seja muito bem-vindo ao Efeito Colateral. No meu antepenúltimo vídeo eu fiz uma crítica ao filme Deus Não Está Morto e um comparativo com o filme A Tentação. Aparentemente não houve nenhum problema com a crítica em si, mas logo no começo eu fiz uma brincadeira com uma das frases mais famosas do Nietzsche, que diz que Deus está morto. Eu disse algo mais ou menos assim. Nietzsche criou essa frase para ateus ficarem enchendo o saco na internet e crentes poderem fazer filmes do tipo Deus Não Está Morto. Isso gerou um comentário do Aparecido que, incomodado, me questionou sobre ateus encherem o saco e se deveriam ficar calados. E eu acho que sim, seria muito bom se os ateus pudessem ficar calados. Todo movimento questionador enche o saco. Ateus militantes enchem o saco, assim como crentes militantes, ativistas políticos e tudo mais que você puder pensar em matéria de militância, enche o saco. E essa é a sua função, é incomodar, essa é a função real. Todo militante dentro do seu universo de crenças tem a intenção de mudar o pensamento do outro. Sempre que enxergamos algo de errado num ser humano ou na própria sociedade, temos a obrigação moral de nos pronunciar. Por essa razão, nascem os ativistas e os partidários de alguma causa. É um efeito circular. Você me enche o saco e eu irei encher o seu. De todos os grupos que fazem militância, que eu poderia citar, talvez os ateus sejam os mais complicados. Para a grande maioria dos grupos existe uma ideologia por trás que foi pensada por alguém ou pela evolução do pensamento de várias pessoas, com um conjunto de normas e por vezes com um livro contendo suas regras e explicações. Ateu é simplesmente quem não acredita em divindades. Sendo assim, ele não tem ou não deveria ter um guru no que tange a sua ausência de religião. Se toda militância nasce do incômodo gerado pelas convicções que determinado grupo possui e tem o objetivo de apontar erros e gerar mudanças, e o ateu, que é aquele que não crê, do ponto de vista somente da religião pelo menos, fica meio esquisito ele ser um ativista. Ainda mais pela razão que eu já mencionei. A única coisa que une ateus é a sua descrença. Para todo o resto, já não adianta. Claro que você já deve ter ouvido esse argumento vindo de alguns religiosos. Se o ateu não acredita em nada, por que é que ele perde tempo com as crenças dos outros? É mais ou menos assim que eles pintam a militância ateia. Porém, esse é um argumento muito raso e não leva em consideração as verdadeiras causas do ativismo. Um movimento que se propusesse somente a desconverter os religiosos por acreditar que aquela não é a maneira correta de se ver o mundo, não seria diferente de um religioso que quer convencer a todos que a sua religião é a única correta. E muitos ateus agem dessa forma, enchem o saco por encher o saco. Porém, na maioria das vezes, as causas do movimento ateu são políticas e não religiosas. Um dos principais problemas que incomodam ou deveriam incomodar ateus é a violação da laicidade do Estado. Dentre tantos exemplos absurdos, podemos citar as decisões judiciais com citações bíblicas para fundamentar a decisão, leis que limitam direitos fundamentais com base em moral religiosa e a tentativa de incluir o ensino religioso nas escolas públicas. Entretanto, essas pautas não deveriam ser defendidas apenas por ateus, mas por religiosos também, visto que a laicidade abrange a liberdade de culto e a liberdade de culto de verdade, não tipo essa que rola agora. Hoje, no Brasil, todos são livres para praticar a religião que melhor lhe aprouver, desde que ela seja cristã, não é? Vivemos em um mundo em que o fundamentalismo e fanatismo religioso são o combustível necessário para criar a sociedade doente em que vivemos. Por isso, apontar os erros e os excessos desses grupos é essencial, e é por isso mesmo que o ateísmo militante é tão importante. Mas nesse ponto nós também temos um problema, porque incorremos em excessos, e muitos excessos. Muitas vezes o ateu, assim como qualquer outro ser humano, crê deter o monopólio da verdade ou da virtude, acreditando ser superiores aos outros. E toda vez que algum grupo se achou superior a outro, deu merda. Todas as guerras começaram assim. Algumas vezes eu já pedi para que você, Aparecido, você fizesse um vídeo relatando coisas boas que você enxerga na religião, nos religiosos.
Isso porque se não enxergarmos nada de bom naqueles que pensam diferente de nós, corremos o risco de estarmos totalmente enviesados e nos tornarmos tão fanáticos quanto aqueles que criticamos, cara. Se realmente você deseja mostrar aos outros algo de bom que você descobriu, que acredita, é necessária empatia, é necessário entender a razão pela qual as pessoas nutrem as crenças que têm. Do contrário, você só vai contribuir para aumentar a polaridade. Alguns ateus também criticam a possibilidade de Jesus não ter existido. Por uma discussão religiosa ou filosófica, isso é interessante, mas do ponto de vista da nossa sociedade, isso pouco importa. Pois a ideia de Jesus influenciou fortemente a nossa sociedade e não dá para negar essa influência, sendo boa ou má. Agora, lembre-se que é possível que Sócrates também não tenha existido e ainda assim sua influência é muito importante. Logo, entendemos que o ativismo nasce de um incômodo, mas a militância também precisa ter um objetivo. Pegar aquilo que te enche o saco e transformar em algo produtivo, como reunir os abusos que os religiosos cometem, transformando isso numa pauta de luta para que possa ser combatida, é algo muito valoroso. Pegar os abusos que os religiosos cometem e a partir disso ficar ofendendo, xingando, sem nenhuma crítica, não te torna diferente daqueles que vivem te dizendo que você vai para o inferno ou aqueles que te desejam um câncer, cara. Isso sem falar do resultado prático das nossas ações. Caso eu teça uma crítica bem embasada, bem argumentada, mostrando os pontos fracos daquilo que eu estou discordando, eu estou criando uma ponte. E mesmo que ele não concorde comigo, eu posso fazer com que essa pessoa pense. E isso é o combustível da mudança. Agora, se eu ficar xingando, chamando de burro, crentelho, acredita em cobra falante, virgem grávida, mesmo colocando uma boa crítica junto com isso, dificilmente a pessoa vai refletir. Normalmente ela só vai ficar com raiva, cara. Se não tiver crítica, então, aí está destruída a possibilidade de diálogo. E agora entra a questão do objetivo. Quando criticamos a religião, temos a intenção de alertar que há aproveitadores, que aparentemente essas pessoas estão acreditando em coisas sem sentido, ou simplesmente estamos querendo tirar sarro daqueles que pensam diferente de nós. Aqueles que praticam a segunda hipótese só estão enchendo o saco mesmo, cara. E por último, quando eu disse que seria muito bom se os ateus pudessem ficar calados, eu volto à questão do objetivo. Sim, seria muito bom se os ateus pudessem ficar calados. Isso significaria que não haveria mais violações dos direitos das pessoas por conta de religião, que já não existiria a exploração de pessoas por conta da fé, que significaria que não existem mais conflitos em nome da religião, significaria que não existem sérias violações ao Estado laico e que não há uma bancada evangélica tentando impor leis teocráticas ou baseadas em moral religiosa. Se essas coisas não existissem mais, não haveria motivos reais para haver militância ateia. Mas isso ainda acontece e não é nada bom o silêncio dos ateus e de religiosos de bom senso. Há muitos abusos e absurdos a serem denunciados e combatidos. Não devemos nos esquecer que todo movimento deve se lembrar de apontar os problemas de seu próprio grupo, visto que não há crítica mais forte do que aquela que vem de dentro. Críticas internas diminuem os problemas que o grupo adversário pode usar para te descredibilizar, por exemplo. Por isso, é muito importante que ateus apontem os erros dos seus grupos e que religiosos façam o mesmo. Agora, Aparecido, sabemos que a militância ateísta pode representar uma resistência muito importante frente a tantos abusos, violência e ignorância. E aí, o que é que você vai fazer, cara? Você vai trabalhar para melhorar o mundo ou vai ficar só enchendo o saco da mesma forma que eu estou fazendo aqui agora? Bom, por hoje é só. Obrigado e um abraço. O risco que eu quero correr. Eu sei o que fazer pra ser feliz.